Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Em o nome de Jesus Cristo, eu estou cumprimentando a todos os nossos ouvintes na apresentação deste programa, desejando que a graça e a paz do Senhor possa inundar o seu coração, visitar o teu lar nesse momento, enquanto meditamos acerca de sua palavra, que nesta vez foi lida no livro de São Mateus, no capítulo 11, versículo 11, aonde o Senhor Jesus Cristo falava a respeito do ministério de João Batista. João Batista, aquele que Jesus também o chamou de Elias, porque tinha a mesma ousadia, coragem, era tão destemido como Elias do Velho Testamento. Como o profeta Elias condenou o pecado de todo Israel, como ele foi ao rei e mostrou o quanto a nação estava sofrendo por causa da irresponsabilidade, a falta de temor, respeito a Deus, do rei e a sua perversa rainha Jezabel. Assim como Elias não se vendia, não assentava na mesa de Jezabel e Acabe, João Batista foi chamado de Elias, porque também agiu da mesma maneira. Condenou o pecado em Israel, não se vendeu, não se assentou na mesa de Filipa e Herodias. Ele não se prostituiu por causa de celebridades, por causa de força, poder político, fama, dinheiro, popularidade. Ele, ainda que sendo perseguido, mal entendido, levou adiante o seu ministério com os poucos desprezados do Senhor. João foi chamado de Elias, porque para ele mais importava agradar a Deus do que propriamente agradar homens, agradar a religião dos seus dias. Ele queria estar unicamente alinhado com a vontade do Pai. João queria fazer apenas aquilo que a Bíblia disse que ele faria. Ele era a voz da profecia de Isaías 40, a voz que clamava no deserto. Ali ele ficou clamando, porque é ali que a Bíblia diz que ele iria ter êxito no deserto. E se Deus disse que ele teria êxito no deserto, não adiantaria ele ir para a cidade. Se Deus disse que ele teria êxito andando na contramão do farisaísmo, a religião nobre, oficial, os mais conceituados daqueles dias, Deus disse que ele seria uma voz que gritaria contra. Ele seguiu o seu ministério, tendo intensamente companheirismo, comunhão com Deus. Jesus disse: porque dentre os nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Ou seja, Jesus disse que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Foi isso que Jesus disse, que ele foi o maior dos profetas até aquele dia ali. E aí eu fiquei pensando, meditando nisso. Qual foi o critério que Deus usou para dizer que ele foi o maior? Que levou Deus, o Senhor Jesus Cristo, falar que João Batista, ele foi o mais notável, de maior destaque? Pense em Moisés. Moisés teve um ministério tão poderoso. Moisés, o qual foi salvo dentre as águas quando ainda era um bebê no rio Nilo. Moisés, o qual, quando foi chamado por Deus, quando Deus despertou o propósito pelo qual ele nasceu, que era livrar Israel do Egito, das mãos ferrenhas de Faraó. Moisés começou a exercer sua autoridade entre o povo de Israel, encontrou com a sarça já, depois de muitos anos,
e muitos anos fugitivo do Egito. Foi comissionado, recebeu o poder ali para transformar aquele cajado, sua mão. E Deus, através de Moisés, ele abriu o Mar Vermelho, ele trouxe pragas no Egito, ele fez tantos milagres ao longo da viagem de Israel até chegar em Canaã. A água ele trouxe milagrosamente da rocha, pão, codornizes, coluna de fogo aquecendo pelas madrugadas, nuvem refrescando durante o dia, o calor insuportável do deserto, da peregrinação dos filhos de Deus. Cura divina, ele levantou uma serpente de bronze e qualquer um que estivesse doente e olhasse para aquilo ali era curado. Moisés fez tantos sinais, tantos prodígios, tantas maravilhas, a ponto de quando Josué teve que suceder o lugar de Moisés, Josué ficou em apuros, desanimado, em aperto, pensando como vou substituir tamanho ministério? E ele pensou que não daria conta. Josué capítulo 1, abaixou a cabeça, se sentiu encurralado, desanimado, e então Deus o visitou e disse: se tu atentares para o que ensinou Moisés, o meu servo, e não pender nem para a direita, nem para a esquerda, mas ficar no centro da mensagem. Se tu atentares para o que Moisés, o meu servo, ensinou, para os lugares aonde ele pisou, para o espírito que ele teve, assim como fui com ele, serei contigo. Então Deus o encorajou, Deus o mandou levantar, Deus lhe deu a garantia que seria com ele, mas ele estava em apuros, porque foi grandioso o ministério de Moisés. Um ministério que durou aproximadamente 40 anos, desde a saída do Egito até chegar à fronteira para que eles pudessem tomar posse da terra que Deus prometeu. 40 anos de ministério. Pense nisso. E aí vem Deus e disse que João Batista foi o maior de todos os profetas. Se Deus fosse usar esse critério, tempo de ministério, tempo de igreja, tempo de estudo, tempo de experiência, João Batista não seria o maior de todos os profetas, porque Moisés teve 40 anos de ministério. Moisés poderia dizer assim: eu sou o pioneiro, eu sou antigo, eu principiei todas as coisas aqui, tenho um lugar especial no memorial de Deus. 40 anos de ministério. E então vem João Batista, que teve apenas 6 meses. Então você vê que tempo de ministério, de igreja, não serve para dizer quem é mais maduro, não serve para dizer quem está realmente ocupando esse lugar de destaque diante dos olhos de Deus, não diante dos olhos do mundo e da sociedade, olhos naturais. Mesmo Moisés com tanto histórico, tantos milagres, tantas maravilhas, 40 anos de jornada com o povo de Deus, vem Jesus Cristo e disse: ninguém foi maior do que João Batista. E João Batista teve um ministério tão curto, mas o suficiente para fazer aquilo que Deus disse que ele iria fazer. Um ministério tão curto, mas ele entendeu o que Deus tinha para ele, para o que é que Deus o havia levantado. João Batista, ele teve apenas 6 meses em exercício ali de pregação, de anunciação, de ministério, para introduzir o Messias, o Cordeiro de Deus. E digo mais, Moisés era dotado de dons, prodígios, maravilha, sinais sobrenaturais. Mas João Batista nunca fez um sinal sobrenatural, o que o povo tanto quer, tanto gosta, o que tanto enche as igrejas, sinais e mais sinais. O mundo quer espetáculo, o mundo quer impressionismo. Nada contra os sinais, Deus faz sinais, sim, senhores. Mas João Batista não fez nenhum sinal. Ele não curou um doente, como Moisés curou. Ele não fez chover codornizes, como Moisés fez. Olha a diferença de ministério para ministério. Um Deus trabalha de um jeito, outro de outra maneira. Igreja para com igreja. Uma Deus levanta para um fim, outra para outro fim. E temos que amadurecer na diversidade de Deus. Amadurecer na multiforme de Deus operar.
João Batista não fez nenhum sinal sobrenatural. Mesmo assim, Jesus não usou o critério tempo de ministério, porque o dele foi só 6 meses, e Deus diz, é o maior dentre todos. Deus não pesou, não utilizou o critério sinais e maravilhas. Quem mais curou? Quem mais obrou sinais e maravilhas? Deus não usou isso como critério, porque senão João Batista não serviria. Moisés fez muito mais do que ele. O próprio Elias, do Velho Testamento, o tisbita, se fosse para usar sinais, maravilhas, poder, glória, para dizer qual ministério, qual dentre os homens nascidos de mulher era o maior, Elias ganharia, Moisés ganharia de João Batista. Moisés fez o que fez, Elias fez o que fez, até fogo Elias fez descer do céu, a Bíblia diz, e consumiu o holocausto sobre o altar. Elias, até azeite e farinha, pelo seu ministério, multiplicou. Que ministério poderoso! Multiplica. Chuva ele parou. Que ministério poderoso para as tempestades e faz chover. Eliseu, então, nem se fala, o sucessor de Elias, ressuscitou mortos, feriu de cegueira todos os sírios, abriu o Jordão e fez tantas coisas. Elias 7 sinais, Eliseu 14, a Bíblia diz, fez em dobro o que Elias fez. Então, tempo de ministério, Moisés, sinais e maravilhas, Moisés, Elias, Eliseu, prodígios, não foram o critério que Deus usou para dizer o que ele disse. Dos nascidos de mulher, ninguém é tão grande como João Batista. Então o que fez Deus olhar para João Batista como o homem mais importante que nasceu entre os homens? Ele não era vindo de uma grande família. Ele não tinha uma suntuosa catedral no templo. Pelo contrário, as pessoas que queriam ouvi-lo tinham que ir lá no deserto ou lá nas margens do Rio Jordão, aonde ele batizava. Ele não era um catedrático, um cientista. Ele não tinha especializações e mais especializações. Ele não tinha curso superior. Ele não trazia consigo seu diploma do seminário. Ele era uma voz que clamava no deserto. Ele era um ermitão que vivia separado de tudo e todos, até da religião. Ele não participava do concílio ecumênico. Ele era um antissocial. Ele não gostava do carnaval. Ele não gostava das festas carnais. Se ele vivesse hoje, ele teria nojo das orlas das praias, das beiras das cachoeiras. Ele teria nojo de ver como estão espraguejadas as beiras das rodovias. Ele era um homem separado, que aos olhos naturais talvez seria um fracassado. Talvez o rei lá no palácio e o sacerdote-chefe Anás e Caifás olharia para João Batista e diria: coitadinho, está lá sentindo frio de noite no deserto. Se ele não tivesse ido para lá, o pai dele era sacerdote aqui no templo, poderia ter ficado por aqui, seguido o exemplo do pai, teria uma casa nobre sacerdotal, teria uma carruagem sacerdotal, teria todos os privilégios que a religião dá, que o rei dá. Pobrezinho de João Batista, agora está sentindo frio, quem sabe está sentindo fome lá. Não, quando Deus ordena, Deus aquece. Quando Deus ordena, Deus alimenta. Quando é Deus que levanta, pode-se passar as privações que forem, as lutas que for, Deus respalda. Quando Ele envia, Ele respalda. E eles estavam olhando para João Batista talvez como um fracassado, porque Jeremias 29 diz: não são os vossos pensamentos os mesmos dos meus pensamentos. Às vezes o homem pensa uma coisa, Deus pensa outra. O homem pensa que João é fracassado, mas Jesus veio e disse: você se engana, é o mais especial dentre todos os homens. João Batista não tinha as maravilhas que os demais tinham, mas só que João Batista tinha uma coisa: ele tinha a palavra. E Jesus valoriza muito a palavra. Por isso que ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é bem melhor. Não adianta ter toda a prata e não ter a palavra. Não adianta ter um bom emprego e não ter a palavra. Não adianta ocupar uma boa posição na sociedade e não ter a palavra.
Não adianta morar em uma mansão, na cidade ou no campo e não ter a palavra. Não adianta ter uma igreja de mármore, de ouro e não ter a palavra. A palavra é o principal. João tinha a palavra. Tudo que eles não tinham, a revelação da palavra. E João tinha a palavra para o dia. A profecia que estava se cumprindo no momento, João tinha, manifestava, encarnava ela. É isso que Deus valoriza, sua palavra. Por isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aquele era João Batista, que não tinha sinais, maravilhas, não tinha prata, não tinha ouro, não tinha os privilégios do mundo e da religião, mas ele tinha a palavra de tal maneira na sua vida, a ponto que mesmo sem fazer sinais e maravilhas, como o Messias viria fazendo sinais e maravilhas, eles ainda o confundiram com o Messias, com Jesus. Imagina se João Batista então tivesse feito sinais e maravilhas. João não abriu os olhos dos cegos e eles pensaram assim: ah, ele é o Messias, só pode ser ele o Messias. João não ressuscitou mortos, mas eles pensavam: ah, só pode ser ele o Messias. Imagina então se João tivesse realizado o que Moisés realizou, se João tivesse realizado os milagres que Jesus Cristo realizou. João Batista foi confundido com Cristo. Mateus 16, quando Jesus perguntou o que os homens pensavam acerca dele, eles disseram assim, uns dizem que é João Batista. Alguns estavam pensando que João era Jesus e que Jesus era João. Que coisa! Mesmo que João não fizesse sinais e maravilhas dos nascidos dentre mulher, João é o maior, disse Jesus. Eu creio, meu amado ouvinte, que João Batista, um dos motivos, ou o motivo principal também, que leva João a ser considerado o maior de todos os profetas, é que ele foi o precursor da primeira vinda, levantado para introduzir Jesus, fazia ali uma ponte de ligação entre o velho pacto e o novo pacto. Tem tudo isso que envolve. Foi um homem prometido dentro da Bíblia, sim, um homem prometido dentro da Bíblia é especial. João foi prometido em Isaías 40, João foi prometido em Malaquias capítulo 3, que nasceria, e 400 anos depois ele nasceu, e cumpriu o propósito pelo qual a Bíblia diz que ele nasceria, profeta prometido na Bíblia. A semelhança de William Branham, o mundo não o conhece, mas o profeta que Deus enviou nessa era, prometido na Bíblia, não em Isaías 40 ou em Malaquias 3, este é João Batista, o Elias que havia de vir nos dias de Jesus. Mas haveria de vir um Elias nesses dias que antecede o arrebatamento da igreja, o período também da grande tribulação. Antes disto, Jesus prometeu enviar um profeta em Malaquias 4, versículo 5. Antes do grande e terrível dia do Senhor, o Armagedon, o juízo, Deus prometeu enviar um Elias. Um homem que viria a cumprir um ministério específico. Mateus 17, 11. Depois que João Batista morreu, o Senhor Jesus ainda disse: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Não falando ele mais de João Batista, porque João havia morrido no capítulo 14. E no capítulo 17, quando Jesus disse que Elias viria e restauraria todas as coisas, ele estava olhando para esse dia que estamos vivendo. Porque esse é o dia que precisamos de restauração, do batismo trino, Pai, Filho e Espírito Santo, para o batismo em nome de Jesus Cristo. Restauração da ceia. Esta ceia com pão de padaria, suco de uva e que não tem o lava-pés, para esta ceia bíblica, como a igreja apostólica ministrava, pães asmos da sinceridade, sem fermento, sem açúcar, sem sal, farinha, a palavra, azeite, Espírito Santo, o pão da ceia, o asmo da sinceridade, vinho puro, como foi em 1 Coríntios 11, versículo 23. E também com o lava-pés, como Jesus praticou em João capítulo 13, precisaríamos de um Elias nesta era, um restaurador nessa era, que Jesus Cristo prometeu. E eis que esta mensagem agora mesmo está ecoando. Isso é apenas um parêntese para você captar o que é que você está ouvindo. Que mensagem é esta?
um homem prometido, um ministério prometido. É um ministério especial diante de Deus. Pode que não seja diante da convenção brasileira, pode que não seja diante dos olhos denominacionais, pode que não seja diante do governo, porque a voz de Deus sempre vem de maneira corretiva. Que se engana quem pensa que o Espírito Santo não corrige, ele corrige. Se engana quem pensa que ele não fere, a minha Bíblia diz que ele fere. E esta é uma das razões do verdadeiro evangelho ser rejeitado, porque é a mensagem do Pai, e o Pai corrige os filhos. Que filho há que o Pai não corrija? Sim, este evangelho, ele vem de maneira corretiva, instrutiva, reveladora, e o mundo não recebe bem, de bom grado, como não recebeu Moisés, como não recebeu Noé, como não recebeu Elias, como não recebeu Eliseu, Isaías, João Batista, Jeremias, e faltar-nos-ia tempo para enumerar todos os homens de Deus que vieram com uma mensagem que o mundo rejeitou porque feriu. Como feriu quando João Batista apontou seu dedão de profeta para Herodes e Herodias e disse: não te é lícito possuir essa mulher. E eles foram embora tão magoados que mandaram matá-lo. Quão desastroso foi quando Amós apareceu em Israel condenando o pecado do povo, dizendo que eles estavam em prostituição. Foi terrível. Leia o livro de Amós, quando ele diz que eles estavam enriquecendo, mas cada dia mais pobres de Deus. Aquilo feriu o sentimento das pessoas em Israel. Jeremias feriu o sentimento das pessoas em Israel de tal maneira que eles o lançaram no calabouço. A verdade muitas vezes fere, nem sempre amassageia o ego. Deus nos enviou uma mensagem, não para massagear o nosso ego, mas uma mensagem para nos fazer sermos especiais aos olhos de Deus. Assim como João se tornou o maior dos nascidos de mulher, esta mensagem te faz se tornar maior do que João Batista no reino de Deus. João Batista se tornou o maior dentre os nascidos de mulher, porque era um homem prometido. E não só por isso, mas ele também foi considerado um dos maiores profetas, porque ele também gastava tempo com Deus. Deus ama quem gasta tempo com ele, quem dá tempo a Deus. João passava mais tempo com Deus do que com os homens. Se engana quem pensa que ele estava lá complexado, estima baixo, todo tristonho no deserto, sem o apoio da maioria. Ele estava feliz com Deus. O homem com Deus no deserto, ele está feliz. Na cidade ele está feliz. Onde ele estiver passando, ele está feliz. João foi considerado o maior dentre os homens. E eu digo que um dos grandes motivos que o fez, depois de colocar tantas coisas, eu também quero colocar isto, é passar tempo com Deus. Um homem que passa tempo com Deus é um homem importante, é um homem valorizado por Deus. Ele gastava mais tempo com Deus no deserto do que com família. Ele gastava mais tempo com Deus no deserto do que com tios, com avós, com pais. Ele reconhecia sua comissão e sabia o seu lugar no plano de Deus. O que muitas vezes parece que não sabemos, nossa comissão, nosso lugar, nossa responsabilidade como cristãos hoje. João Batista foi o maior dos nascidos de mulher, porque em seus 30 anos e 6 meses de vida, aproximadamente, João passou eles praticamente todos com Deus. Aos 9 anos foi para o deserto e nunca mais ele abandonou a Deus, desde o seu nascimento encomendado a Deus. Filho da profecia, filho da promessa. Passou 30 anos com Deus, separado, e apenas 6 meses com os homens, mesmo assim pregando para eles. João Batista não tinha muito tempo para o que os homens hoje têm tanto tempo. Ele não tinha tanto tempo para conversas improdutivas, tanto tempo para prazeres carnais. Ele não tinha muito tempo para desperdiçar com coisas fúteis, banais. Ele foi um homem místico, podemos dizer assim, um homem separado, diferente. Hoje eles o chamariam de um ermitão que vivia isolado no deserto, isolado de homens, mas conectado
o tempo inteiro com Deus, o que é principal. Foi isso que o fez ser chamado de maior dos profetas, sempre conectado com Deus. Isso faz toda a diferença. João ficou mais com Deus, João ouviu mais diretamente de Deus, João se encaixou no plano, compreendeu até quanto tempo seu ministério duraria. Ele chegou a dizer: agora acabou o meu ministério, convém que eu diminua e que ele cresça, está feito. Eu batizo com água, mas agora vocês vão receber o que batizará com fogo e com o Espírito Santo. Ele compreendeu quando o seu serviço terminou ali naquele lugar. 30 anos com Deus, 6 meses com os homens, viveu uma vida mais perto de Deus do que para si mesmo, como Jesus viveu, mais para o Pai do que para os homens. Cumpriu a vontade do Pai, indo aonde o Pai queria, fazendo apenas a vontade do Pai. É exatamente isto que Deus quer dar a você através desta mensagem, a visão de João. Mas para tê-la, tem que viver mais com o Pai e menos com o mundo. Com quem passas mais tempo? Com a internet, com a televisão, com o pecado, com os noticiários? Com quem passas mais tempo? Com as festas carnais que fazem bem apenas para o homem? Ou com Deus, como João Batista passou tempo com Deus? João viu o Cordeiro de Deus, viu a pomba descer sobre ele, porque passava tempo cuidando do lado espiritual. Se você cuidar da tua vida espiritual, você também verá Jesus Cristo voltando para arrebatar a sua igreja. João viu em um corpo terreno Jesus aparecendo na primeira vinda e o Espírito descendo. Se você viver como João, mais tempo com a Bíblia, mais tempo com a mensagem, mais tempo com a oração, você também verá Jesus vindo glorificado um dia destes para arrebatar a sua igreja. E não só o verá, mas fará parte daquele acontecimento, subirá ao seu encontro nas alturas. Com quem passas mais tempo? Com Deus ou os homens? Eu creio, meus amados ouvintes, que precisamos nos desligar mais do mundo e nos ligarmos mais a Deus. Que esse programa seja um bom tempo gasto ouvindo a voz de Deus, e então serás maior do que João no reino dos céus, porque hoje, muito mais do que há 2000 anos atrás, são tantas coisas para roubar a tua atenção e te tirar de conexão com Deus, mais do que naquele tempo. Mas se você passar tempo com Deus, serás tão especial diante de Deus quanto João. E digo mais, Jesus disse no verso 11, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Venha entrar no reino dos céus como pastor, arrependendo dos seus pecados, sendo batizado nas águas em nome de Jesus Cristo, sendo santificado pelo sangue de Jesus e recebendo no teu coração o batismo do Espírito Santo. Isso te selará no reino de Deus. E então serás especial como João. E Jesus disse, até maior do que João. Que Deus te revele a sua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém.